Então nós precisamos entender que Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, essa carta ela fala de tudo, ela fala de pecado, ela fala de graça, ela fala de escravidão, ela fala de liberdade, ela fala de rituais, ela fala de tudo que tem no meio do povo de Deus. Mas sempre dando o enfoque em Jesus Cristo vivendo em nós. Na lei, a lei me fazia pecar. Na graça, o Espírito Santo me faz viver em obediência por amor. Em submissão a Deus, por causa do que Ele fez por mim, não por causa do meu medo de ir para o inferno. Porque o medo de ir para o inferno, Jesus tirou de mim quando me livrou da lei do pecado e da morte. Porque Jesus morreu de uma vez por todas, para que todos os meus pecados fossem lavados. Então o que eu tenho que esperar agora, de acordo com o que a gente leu aqui, o que eu tenho que esperar é o momento da adoção final, o momento da redenção do meu corpo, que é quando aí eu já não vou pecar, porque eu não vou ter capacidade de pecar, porque o DNA do pecado vai ser tirado de mim. A herança de Adão vai ser tirada de mim. Então, o conflito nosso em relação a pecar ou não, o conflito nosso nessa luta da carne contra o espírito, do homem espiritual contra o homem carnal, é exatamente esse antagonismo entre a lei e a graça. O homem carnal tende para o lado da lei, porque foi ensinado desde pequeno a temer a Deus, porque senão Deus vai castigar, a ter medo de Deus, porque senão Deus vai te mandar para o inferno. A graça veio exatamente para acabar o medo, para tirar o medo, para trazer segurança, para trazer certeza de salvação, certeza de vida eterna. Adão me jogou no pecado da lei. O segundo Adão, Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Então, enquanto eu não conseguir fazer com que o meu homem espiritual cresça em fé, em esperança e em submissão ao Espírito de Deus que habita em mim, eu vou, vez por outra, ser tentado a me preocupar com a lei, a me preocupar com o medo de ir para o inferno, porque a lei escraviza, a lei traz medo. E a religião, ela é toda praticamente montada em cima da lei. É cheia de regulamentos, é cheia de não faça, é cheia de não toques. Inclusive Paulo pergunta, por que ainda continua com esse negócio de não manuseis, não façam, não toques, se Jesus já nos libertou disso tudo? Nós temos liberdade para fazer o que quisermos, mas temos que ter sabedoria para ver o que nós podemos fazer. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convém. Eu vou deixar de fazer o que desagrada a Deus para fazer o que agrada a Ele, porque Ele fez o que era necessário para que eu tenha uma eternidade de paz e de felicidade na presença dEle. Então, a lei escraviza, a graça liberta. A vida com Deus, em submissão ao Espírito de Deus que habita em nós, nos faz ser livres para viver em Deus, com Deus e para Deus. Então, eu tenho que cada vez mais investir a minha vida na intimidade com Deus, através do Espírito Santo, que está aqui dentro de mim. Toda vez que eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Toda vez que eu faço uma pergunta para Ele, Ele me responde a pergunta. Cada vez que eu questiono alguma coisa, Ele me vem com a solução. Porque devagarzinho eu estou aprendendo a prestar atenção nele. E olha que eu demorei 60 anos. Agora vocês podem ir muito mais rápido que eu, porque vocês já estão sendo informados de que não precisa de ter medo da lei, do pecado e da morte, porque Jesus morreu para me dar vida eterna e para me fazer filho dele, e como filho dele, herdeiro dele, co-herdeiro de Jesus, para viver a eternidade no céu que é de Jesus e que vai ser meu também, como presente pela graça de Deus para a minha vida eterna. Amém? Então é isso que eu queria falar. Então a graça desafia o sistema religioso. Por que os pastores insistem em pregar esse tipo de coisa? Botar medo, botar insegurança nas pessoas. Porque precisam daquilo, precisam daquilo. As pessoas precisam ser liberais. As pessoas precisam saber ofertar, saber dizimar, se tiverem fé para dizimar. Precisam
investir na obra de Deus, mas não por medo de migrador, cortador, destruidor. Não por medo de ser punido com doença, com bancarrota, com falência, porque não está investindo. Não, você vai investir por amor, você vai ofertar por amor e para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, investir no missionário, investir na igreja também, para que ali as obras sociais da igreja possam ser feitas, mas não se deixar escravizar pelo medo que os donos de igreja incutem nas pessoas para dominá-las e até explorá-las. Tá entendendo? É isso que o meu medo é não saber colocar isso, sabe? Meu medo é não saber esclarecer direitinho o que eu penso em relação a isso. Eu sou a favor de ir na igreja, sou assim, mas eu não sou escravo da igreja mais. Para mim, eu não pertenço a denominação nenhuma, eu pertenço a Jesus de Nazaré. Eu não sigo denominação, doutrina de igreja nenhuma, eu sigo a palavra, eu sigo o Espírito Santo, entendeu? Mas isso me dá liberdade até de ir a qualquer denominação que eu quiser, me dá liberdade de ir em qualquer igreja que eu quiser ir, porque eu sou um espírito livre em Deus. E eu quero, eu oro, eu torço, eu quero que todo mundo que anda comigo tenha esse tipo de liberdade para ser livre em Deus, não ser mais escravo de medo, de ritual, de dogma. Não, vamos seguir Jesus por causa do amor que nós temos por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Vamos abençoar as pessoas porque são nossos irmãos. Vamos conviver com os outros porque são nossos irmãos. Não porque se eu deixar de ir lá eu vou para o inferno. Não porque se eu não for lá não vou adorar Jesus. Não, eu não vou adorar só no domingo. Eu não vou adorar só às 7 horas da noite. Eu não vou adorar só lá. Aliás, Deus não está lá. Ele está lá na hora que eu estou lá. Porque na hora que não tem ninguém lá, é um espaço vazio. Não tem nada lá dentro. Antigamente ficava na Arca da Aliança, mas não tem mais Arca da Aliança. Deus retirou a Arca para mandar o Espírito Santo, que é onde ele está agora. Ele é o Espírito Santo de nós. Amém?